Olá, amigos cafeicultores! Para a gente ter alta produtividade no café, é muito importante saber regular a acidez do solo. Um solo com uma fertilidade mais alta, com acidez regulada, com certeza vai ter uma melhor absorção dos nutrientes e aí uma alta produtividade. E para você conseguir esse objetivo, existe um produto antigo, polêmico, que há muito tempo todos os cafeicultores têm usado. Raramente você vai ter um caso ou outro de uma lavoura não precisar utilizar esse produto. A gente fala polêmico porque por mais que o pessoal já acha que dominou o assunto, sempre tem uma maneira nova de aumentar a produtividade e um jeito diferente de utilizar esse produto. Já matou o que eu estou falando? Pois é, meus amigos. Hoje nós vamos falar do calcário, que por mais que seja bem utilizado, sempre tem um vendedor querendo inovar, buscar algo novo e às vezes você pode estar aí comprando gato por lebre. Antes de começar o programa, eu tenho um convite mais do que especial para você. A partir de agora, todas as segundas-feiras, ao vivo, às 19 horas, aqui no canal Gustavo Renó Café, terá um programa tudo sobre café, chamado Café Completo. Uma mistura de produção, mercado, consumo, interatividade e entretenimento ao vivo. Espero você, segunda-feira, às 19 horas, aqui no Gustavo Renó Café. Apoio Central do Adubo agora é Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. GA Agro Soluções, o melhor software do agronegócio brasileiro. E Centriflux, agilize o fluxo da colheita com máquina 2 em 1 que centrifuga e transporta o seu café. O calcário, que é um adubo que fornece cálcio e magnésio. Todos os dois elementos extremamente essenciais para a planta e extremamente estratégicos quando você fala em alta produtividade. Só que o calcário ele não é só um adubo, ele é um condicionador de solo que diferencia dos outros adubos comuns. O que seria isso? O calcário ele tem a capacidade de manter o pH do solo constante por muito tempo. E se você manter esse pH constante, próximo aí de 5 a 6 de pH, você vai ter uma melhor absorção dos nutrientes. pHs muito ácidos ou muito alcalinos vai atrapalhar a absorção dos nutrientes e aí sim você vai colocar outros adubos e não vai ter eficiência. Por isso que ele é chamado condicionador de solo. Atualmente na cafeicultura, se eu tivesse que classificar os nutrientes mais importantes, talvez eu classificaria como o mais importante hoje, primeiro, o magnésio, segundo, o cálcio. E o cálcio e o magnésio ele está contido no calcário. Tá aí a importância de se trabalhar tão bem com o calcário. Só que o calcário ele é um pó de rocha, então ele tem uma liberação mais devagar, mais lenta, ele vai liberando aos poucos. O resultado que nós temos dele é através do médio a longo prazo. Então por isso que tem que ser trabalhado de forma estratégica, com antecedência, para que quando a planta precisar, ele vai estar disponível lá. Se você pensar em plantio de café, é uma baita oportunidade de você colocar esse calcário mais em profundidade. Ele vai ter uma ação de médio a longo prazo. Para ele descer no perfil do solo, isso vai demorar muito. Por isso que é tão importante você, no plantio de café, que vai gradear, vai abrir o suco, que você tenha a oportunidade de colocar o calcário mais em profundidade, nunca perder essa oportunidade. Porque em cobertura do solo, ele vai fazer ação. Chegando até 20 centímetros de solo, ele vai ter uma ação. Mas chegando em profundidades mais baixas, ele é mais complicado. Só para você ter uma ideia, num solo argiloso, quando você aplica o calcário, para ele descer 20 centímetros apenas no solo, ele precisa de pelo menos 6 anos. Tá vendo o tanto que nós temos que trabalhar de forma antecipada e com uma quantidade certa para poder fazer efeito a médio e longo prazo? O calcário tem várias qualidades, mas o que a gente deve mais atentar é a quantidade de magnésio que tem nesse calcário. Quanto mais magnésio tiver, normalmente melhor será esse calcário. Só que para poder produzir esse calcário, quanto mais a rocha que vai ser moída tem magnésio, mais dura ela é. E assim gasta mais o processo de fabricação. E com isso o calcário fica mais caro. Quanto mais magnésio, ele é mais caro. Mas se o teu solo tem um teor alto de magnésio, quando você tira a análise do solo,
bacana, você pode usar um calcário com teores mais baixos de magnésio e mais barato pelo teor de cálcio. Mas a maioria dos solos brasileiros da cafeicultura, o magnésio normalmente é baixo. Por isso a necessidade de trabalharmos com calcário cada vez mais enriquecido em magnésio. Mesmo se você trabalhou com calcário enriquecido em magnésio e mesmo assim não é suficiente, é importante você complementar com outras fontes de magnésio. O óxido de magnésio, silicato de magnésio, sulfato de magnésio. O importante é o quê? Ter um teor alto de magnésio no solo e assim buscar as produtividades mais altas. E qual seria a quantidade que eu deveria aplicar na minha lavoura de calcário? Eu vou te responder. Mas antes, chegou a hora. A melhor hora. A hora que você vai sentar o dedo no like. E deixa aqui nos comentários qual foi a maior dose de calcário que você já aplicou na sua lavoura. Porque a dose, ela depende muito do que está na análise de solo. Nós temos que ser fiel à análise de solo, a uma boa interpretação e assim você conseguir fazer a dose certa do jeito certo. Existem produtores aí que têm trabalhado com doses excessivas de calcário. Isso até é interessante, desde que você complemente com foliar, principalmente com 4 micronutrientes: ferro, zinco, cobre e manganês. Quando você trabalha com doses muito elevadas de calcário, o pH pode subir muito. E aí esses 4 micronutrientes vão ter problemas na absorção. E aí você complementa via foliar. Tem solos que passam anos e anos sem precisar aplicar calcário. E tem solos que tem que ser aplicado todo ano. A gente nunca ultrapassa em torno de 4 toneladas de calcário na superfície. Se precisar de mais calcário, aplica 4 no ano, 4 no outro, tente parcelar o máximo possível. Mais que essa quantidade, você vai saturar muito a parte superficial do solo e aí gerando outros problemas. Agora, se você vai incorporar o calcário no solo antes de plantar, você pode trabalhar com doses bem mais altas, assim como o pessoal dos cereais eles fazem. Mas aí você está incorporando para poder fazer efeito ao longo de vários anos. Lembrando que é essencial a tomada de decisão em calcário, você ter um acompanhamento técnico para saber se deve ou não aplicar e qual quantidade correta. Para isso, a gente tem um serviço através da Sincafé, que é o plano de adubação online. Você entra em contato pelo WhatsApp que aparece aqui na tela, 35 99762 5040, e entra em contato com a equipe para poder passar as informações, análise de solo, vídeo da lavoura, as informações técnicas, e assim o pessoal organiza bem os dados e eu vou lá e faço o teu plano de adubação. Entre em contato e já garanta o seu plano de adubação online da Sincafé. Uma técnica que eu tenho utilizado bastante, que tem facilitado muito a vida do cafeicultor, principalmente o cafeicultor das áreas mecanizadas, é você tirar a análise de solo em janeiro e outra em julho. Como assim? Em janeiro, a gente tira a análise de solo e calcula apenas calcário, outras fontes de cálcio e magnésio para ser aplicado em março. Por quê? Porque em março as máquinas, os tratores estão mais vazios, a pressão de serviço menor e facilita muito. Em julho, tirando outra análise de solo, a gente calcula os demais nutrientes do plano de adubação. E aí já facilitou muito, porque o produtor que está apertado com a colheita do café tem que fazer foliares, tem que fazer o manejo do mato quando retomar as chuvas, pelo menos o calcário, o gesso, uma fonte de magnésio já ficou pronta lá em março. Isso dá mais trabalho para nós agrônomos que calculamos 2 planos de adubação no ano, mas em contrapartida facilita e muito a vida do produtor. Existem vários produtos que podem às vezes substituir o calcário. Uns que fornecem às vezes até mais cálcio, mais magnésio, de uma forma mais rápida, outros menos. Existem produtos que têm até uma maldade com o produtor atrás deles. Por exemplo, o calcário líquido, que é vendido como se ele neutralizasse a acidez ativa. Na realidade, a acidez ativa ela é facinho de controlar. Uns 2 quilinhos, uma mãozada de calcário por hectare já controla a acidez ativa. Mas na realidade o que tem que ser neutralizado é a acidez trocável, e essa precisa de grandes quantidades. Por isso que não é eficiente e tem até essa maldade por trás. Um indicador muito importante a ser avaliado na compra do calcário é o PRNT, que é um indicador de quanto tempo esse calcário ele vai ser solubilizado no solo. Para calcular esse indicador, é utilizado a capacidade química da rocha que foi moída, como ele reage no solo, associado à finura, à granulometria que esse calcário tem. Quanto mais fino, mais reativo.
Então, é a parte química com a reatividade. Quanto maior, melhor. Na hora de comprar o seu calcário, olhe as garantias que está sendo colocado na nota do produto. Se você tiver dúvida que aquilo lá pode estar realmente correspondendo à qualidade do calcário, mande fazer análise. Quando que você fez a última análise de calcário? É importante para você não sair brigando com essa empresa ou com o vendedor pelas garantias, mas sim pela garantia do que você está colocando no teu solo. Isso é muito importante. E também ficar muito atento com as qualidades de calcário de produtos similares a ele que tem no mercado. Produtos similares podem fazer efeito? Podem, mas é muito importante que tenha pesquisa por trás disso e não testes feitos pelo produtor ou pelo vendedor. Quanto mais procedimento científico passar esses produtos inovadores, que normalmente têm um valor agregado mais alto, e ter a certeza técnica de que realmente funciona naquela dose e que aquele preço compense pelo acréscimo que ele traz para a lavoura, melhor. Então, antes de comprar esses produtos, verifique se teve realmente pesquisas que comprovam esse resultado que estão te vendendo. Bem, meus amigos, espero ter ajudado com essas informações sobre o calcário, mesmo porque está na época de comprar e aplicar. Muito obrigado você que nos acompanhou até o finalzinho. Aquele forte abraço e até o próximo Gustavo Renó Café. Apoio Central do Adubo agora é Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. GA Agrosoluções, o melhor software do agronegócio brasileiro. E Centriflux, agilize o fluxo da colheita com máquina 2 em 1 que centrifuga e transporta o seu café.